Olá, meu nome é Rafael, eu sou da empresa da Best Equipamentos. Este conteúdo foi produzido especialmente para a Semana Digital da Formobile e nós vamos trazer um tema que é métodos e tecnologias no preparo e pintura em madeira, o efeito lacre. Na AWS nós trabalhamos com tecnologia para preparação de superfícies, pintura e inspeção. Nós temos um setor de movelaria, na qual atendemos indústrias, marcenarias, artesãos e aqueles que fazem essa profissão o seu hobby, sempre procurando entender a necessidade para atender com excelência. Nós sempre participamos da Formobile e este ano, como nós vamos ter que adiar um pouco esse encontro, nós aproveitamos a Semana Digital para fazer um conteúdo diferente. Nós vamos estar mostrando passo a passo na construção de um móvel. Não que eu queira ensinar ninguém, vocês são os especialistas, mas nós queremos passar um pouco dos métodos de pintura, das ferramentas que são possíveis de utilizar para fazer essa construção. O móvel que nós produzimos é de uma necessidade interna. Nós fizemos uma sala de reunião nova e precisávamos de uma mesa para ela. Então essa mesa ela vai ter as medidas de 2,20 por 70, com uma altura final de 80 centímetros, e o acabamento dela vai ser em branco acetinado. Esse móvel ele vai ser usado para reuniões, para até 6 pessoas, só que também vai ser utilizado para apoio de notebooks. Então nós colocamos uma central com tomadas e também resolvemos fazer uma faixa em preto brilhante para diferenciar o acabamento. Para a construção desse móvel, nós utilizamos os seguintes materiais: prancha de MDF 25 mm, sarrafos e pontaletes de garapeira, fita de borda branca, primer PU branco, acabamento PU branco acetinado e o acabamento PU preto brilhante. Bom, agora detalhando um pouco os processos. O primeiro processo são os cortes. Nosso projeto, nós precisávamos fazer um tampo com espessura de 50 mm. Então, nós iniciamos pelos cortes. Primeiro fizemos o corte retangular do tampo, no qual nós tínhamos medidas de 70 por 2,20. Então fizemos primeiro o corte maior, que é o 2,20, e depois fizemos o estreitamento de 70 mm. Para isso foi utilizada uma serra de incisão com capacidade de corte de profundidade de 55 mm, utilizando o trilho guia, que garante maior precisão nos cortes. Após fazer o corte do retângulo e dos reforços, nós precisávamos fazer o corte para arredondar os cantos. Para isso foi utilizada uma serra tipo com um acessório para raios. Esse acessório ele é facilmente utilizado porque ele possui uma escala no qual você configura o raio desejado, fixa numa parte do móvel e você obtém um raio bem preciso. Após os cortes, inicia-se o processo de montagem. Também é um processo que existem diversas maneiras de ser executado. Mais comuns são prego e martelo, parafuso e sistemas de fresadora de junção, que foi utilizado em nosso processo. Para fazer todas as uniões da mesa, foi utilizado a fresadora Domino DF500, que ela faz uma perfuração, ela faz uma fresagem na peça, e nós utilizamos conectores de madeira, que são as cavilhas, para fazer a fixação de uma peça com a outra. Nós utilizamos buchas, que são as cavilhas no tamanho de 5 por 30, que é 5 mm de espessura por 30 mm de comprimento, e utilizamos também buchas de 8 por 40, porque com essas medidas já conseguimos fazer uma união estável e que suporta o peso que essa mesa vai ter no dia a dia. Lembra que nosso projeto tinha uma tomada embutida? Então nós precisávamos fazer a abertura no tampo da mesa para colocar esse módulo. E para fazer essa tarefa, nós utilizamos uma fresadora e um acessório que é o molde de fresar. O molde de fresar, você consegue abrir retângulos ou quadrados através de uma régua. Na verdade, são 4 réguas que correm em paralelo e você consegue ajustar
a medida que você quiser. Então nós pegamos a medida da caixa, reproduzimos essa medida no molde de fresar e com o anel copiador, que é um acessório que você consegue encostar nesse molde, a gente fez o rebaixo total do altura do MDF para conseguir encaixar a tomada. Então, utilizando uma parafusadeira e um conjunto de brocas Zorro, nós abrimos duas passagens na própria estrutura da mesa. Então nós pegamos a base dela, fizemos 2 furos, um em cada lado, e com esses furos a gente consegue manter os cabos de forma discreta e organizada. Bom, a próxima etapa é uma das mais importantes, que é o lixamento. Se engana quem pensa que a pintura é a mais importante. Por que eu digo isso? A pintura, você não vai ter o resultado ideal se não tiver o devido preparo. O que é o lixamento do MDF? Quando você recebe a peça, ela não vai estar nivelada, seja por causa do processo produtivo ou por causa dos cortes que foram feitos para realizar a montagem. Então, o primeiro lixamento, ele vai preparar o recebimento do primer. O que ele vai fazer nessa peça? Primeiramente, ele vai nivelar, então ele vai remover todas as marcas de outras ferramentas, todas as imperfeições que tiver no MDF, e ele vai deixar essa peça nivelada. Em segundo momento, ele vai criar um perfil de ancoragem. Por isso, foi utilizado uma lixa de grão 150. O grão 150, ele vai garantir que, ao mesmo tempo que ele está nivelando, ele também cria perfil de ancoragem. São pequenos pontos para o primer aderir ao MDF. Quando não é realizado o lixamento com a lixa correta, você pode ter problemas como a adesão do primer ao substrato, no caso, a adesão do primer à madeira, e pode ter problemas também de nivelamento. E esse problema de nivelamento é um problema que você só vai ver na tinta de acabamento. Então muita gente quer corrigir esse problema lá no polimento, no final do processo, sendo que o erro foi ocasionado no início do processo, que é no primeiro momento do lixamento. Bom, após o lixamento, inicia-se o processo de pintura, que seria essa primeira etapa, a aplicação do primer. A aplicação das tintas, existe uma infinidade de equipamentos e que cada um possui características diferentes. O primeiro sistema, o mais comum, é o sistema de pistola airspray ou pistola de gravidade. Nesse sistema, eles são recomendados para baixo volume. Então, quando tem uma aplicação com pequenos volumes, esse sistema se enquadra bem. Se eu quero uma maior produtividade, eu já posso optar por um sistema de duplo diafragma. Nesse sistema, a tinta será bombeada, então você consegue trabalhar com volumes maiores e com a pistola com as mesmas características do sistema de gravidade, que é uma pistola airspray. O sistema utilizado por nós foi o sistema de arlese assistido. Nesse sistema, você tem um ganho ainda maior de produtividade, aliado à redução de overspray. Ou seja, nesse sistema, como a sua tinta está pressurizada, você não necessita de tanto ar comprimido na pistola, reduzindo a névoa na pintura. Então, esse sistema garante produtividade e economia de tinta. Então, foi o processo escolhido por nós. Lembrando que era a produção de uma única mesa. Em processos que você tem uma grande produção, você pode também incrementar ambos os sistemas, seja de airspray ou arlese assistido, com uma pistola eletrostática. A pistola eletrostática, ela vai aumentar ainda mais a eficiência da pintura. De que forma? Economizando tinta. A redução de overspray será ainda maior, então toda a tinta aplicada fica concentrada no substrato. Então você garante uma grande economia de tinta com esse sistema. Também existe sistema de dosadores automáticos. Então a nossa tinta foi preparada manualmente e feita a aplicação. Se for um processo que eu estaria pintando o dia inteiro, esse sistema de dosador automático ele vai pegar os dois componentes da tinta e vai fazer a dosagem automaticamente. O primeiro processo da pintura é o primer. Por que aplicar o primer? O primer, existem diversos primers no mercado, cada um com diferentes também características, mas qual que é a principal característica encontrada no primer para madeira? Primeiro de tudo,
o nivelamento. Ele possui um poder de nivelamento para deixar a peça plana, para corrigir algumas pequenas imperfeições. O segundo, ele é uma tinta desenvolvida para selar o substrato. Por quê? Se você coloca a tinta de acabamento diretamente sobre a madeira, como ela vai puxar muito, você vai gastar muito material. Então esse primer ele vai servir para nivelar e selar essa superfície antes de iniciar com a tinta de acabamento. Bom, após a aplicação do primer, é necessário lixá-lo. Este lixamento ele vai garantir que a peça fique nivelada, porque o primer ele possui um poder de alastramento, então ele vai alastrar sobre a peça, ele vai espalhar, e esse lixamento vai corrigir as imperfeições que haviam ali, então deixando a peça nivelada. Outra característica desse lixamento é que ela vai também criar um perfil de ancoragem. Se você não faz esse lixamento, aplica a tinta de acabamento diretamente sobre o primer, futuramente ela pode desplacar. Então esse perfil de ancoragem vai garantir que a tinta também seja aderida ao primer. Uma outra questão que deve ser observada é sobre a qualidade desse lixamento. Como que você percebe que o lixamento está adequado? Através dos pontos de brilho. Quando você lixa a superfície, esses pontos de brilho vão desaparecendo. Então você tem que remover todos os pontos de brilho para garantir uma peça nivelada. Existe um acessório para auxiliar nesse momento, principalmente quando se utiliza primer branco, que foi o caso do nosso processo. No primer branco ele é difícil de visualizar os pontos de brilho, então esse controle de lixamento vai aplicar um pó sobre todo o lugar que você pintou e conforme você vai lixando ele desaparece. Então se ainda houver locais que estejam com a cor dele, é porque necessita de um lixamento específico naquele local. Você fazendo o nivelamento total, o lixamento correto, os pontos de brilho e o controle de lixamento vai desaparecer. Neste processo foi utilizado uma lixa de grão 400. É o grão mais recomendado, pois é uma etapa que não se deseja remover material, mas sim proporcionar um nivelamento. Lembrando que em todo o processo nós utilizamos o sistema de lixamento com aspiração. O lixamento com aspiração ele protege o ambiente e o operador, além de aumentar a durabilidade do seu equipamento e do consumível, no caso a lixa. Então, o sistema aspirado ele traz diversos benefícios na utilização do equipamento. É importante frisar também que mesmo utilizando o sistema aspirado, recomenda-se utilizar um pano estático para fazer a limpeza do material. Esse pano ele vai remover todo o contaminante que possa estar no substrato ali. Fazendo esse processo, nós conseguimos uma pintura adequada. Agora nós vamos para a parte do acabamento, que é o mais simples. Por quê? Porque nós fizemos o lixamento do MDF, a aplicação do primer e o lixamento do primer da forma correta. Seguindo esses passos, o acabamento fica fácil de fazer. Levando em consideração que nós utilizamos uma tinta que proporciona uma boa cobertura, um equipamento que proporciona camada uniforme, uma demão cruzada já é o suficiente para o acabamento ideal. Para essa demão, foi utilizado o mesmo equipamento que fez a aplicação do primer, porém, a gente utiliza um bico que proporciona melhor acabamento. Normalmente, esse bico vai ter menos vazão. Então, na escolha do bico, a gente considera um bico de maior vazão no primer, que é onde você deseja mais produtividade, e um bico de menor vazão quando se deseja um acabamento fino. Como o nosso móvel tem um detalhe, uma faixa preta brilhante, foi necessário mais uma etapa de pintura. Então foi realizada a limpeza do equipamento de pintura, colocada a tinta preta e aí nós fizemos a proteção com fita dessa área que seria pintada e fizemos a aplicação sobre o branco. Nessa faixa preta, como é uma opção brilhante, nós iremos concluir com um polimento sobre ela. Para obter o acabamento em alto brilho no preto, nós fizemos um polimento em duas etapas. Primeiro, utilizado uma boina de lã de carneiro com um agente de polimento mais abrasivo, que é o agente de polimento 5010 da Festool. Essa primeira etapa é para fazer todo o corte do polimento.
A segunda etapa de finalização é feita porque é uma cor escura. Como nós fizemos o preto, que é uma das cores mais difíceis de você conseguir puxar o brilho ali, conseguir um brilho ideal, você finaliza com uma bolha preta de favos e um agente de polimento 11.010. Esse agente ele vai remover todo o holograma que ficar. Então na peça escura o acabamento fica excelente. Para fazer esse polimento nós utilizamos uma politriz que é a RAP 150. Essa politriz ela trabalha com uma rotação máxima de 1.400 RPM. Essa baixa rotação faz com que não queime a pintura, que isso ocorre em muitos locais. Às vezes a politriz, o polimento é feito em uma velocidade muito alta e acaba queimando a pintura que foi realizada. Então essa politriz a gente tem o benefício de não acontecer isso. E no final de todo o processo foi passado um pano de microfibras apenas para remover o excesso de produto que ficou sobre a mesa. A borda de nossa mesa nós finalizamos utilizando uma fita de borda para fazer esse acabamento lateral. A fita utilizada foi de 65 mm de altura e 1 mm de espessura. Nós colamos essa fita utilizando a coladeira portátil da Festool. A coladeira portátil se enquadrou muito bem nesse serviço, pois a nossa mesa tinha os cantos arredondados e com ela é possível fazer tanto côncavo quanto convexo. Então nós fizemos a colagem total em uma única vez e como a nossa mesa, o tampo dela é de 50 mm de altura e nós utilizamos uma fita de 65, que era o que tínhamos disponível, nós fizemos um refilamento depois para finalizar essa parte da borda. Então foi removido o excesso e foi utilizada a fresadora UFK500, usando uma fresa com raio 1 mm. Então dessa forma já foi removido o excesso e feito o acabamento de raio 1 mm nas bordas. E assim finalizamos a nossa mesa. Como vocês acompanharam, a pintura é um processo que exige bastante cuidado e conhecimento dos profissionais que executam. Por isso que o acabamento em laca é tão valorizado no mercado. Esperamos que esse vídeo possa ter ajudado a conhecer melhor de cada processo e das tecnologias disponíveis. Agradecemos a atenção e ficamos à disposição. Um excelente evento para vocês!